Milionário fica indignado ao ver mendiga negra sitiada e chamada de fracassada pela família. Rafael era aquele milionário cujo nome sempre estava nas revistas de fofoca. Mas ninguém sabia a verdade por trás de sua fortuna. Em uma cidade marcada pela desigualdade, ele desfilava em carros luxuosos, jantares finos e festas extravagantes. Porém, um dia, ao passar por uma rua movimentada, isso mudaria para sempre. Uma cena chocante lhe atravessou os olhos. Uma mendiga negra, Clara, amarrada e humilhada pela própria família. Os gritos cortavam o ar. As palavras cruéis soavam como facadas no coração da multidão que se reunia. Mas ninguém se atrevia a intervir. Fracassada, diziam os parentes, com a raiva evidente de quem queria esconder seus próprios fracassos. Clara, com cabelos desgrenhados e olhos cansados, não era apenas uma mendiga. Ela era uma mulher, estigmatizada por um passado que ninguém conhecia. O rosto de Rafael mudou. O aperto no peito era inegável. Como ele podia ser tão cego para o sofrimento ao seu redor? A impotência o consumia. Ele sabia que tinha o poder de mudar a situação, mas a dúvida lhe cercava. O que as pessoas pensariam dele se ele se envolvesse? Ele se aproximou, os olhares da multidão pesando como pedras sobre seus ombros. A adrenalina correu em suas veias, enquanto chamava a atenção para si. Stop! O que vocês estão fazendo com ela? A família de Clara virou-se, surpresa e furiosa. Não se meta! Você não sabe de nada! Gritou um deles, o desprezo desenhado com indignação. Rafael implorou a Clara, que olhava para ele com um misto de esperança e desconfiança. E ao olhar para aqueles olhos, Rafael viu mais do que os olhos de uma estranha. Viu o reflexo de seu próprio passado, um terror que ele tinha se esforçado tanto para enterrar. Ele se lembrou de sua infância, quando a pobreza e a vergonha também batiam à sua porta. Eram fantasmas que nunca o deixaram. Ao decidir ajudar Clara, Rafael se lançava em um abismo de incertezas. Ele sabia que tinha muito a perder. Sua reputação, seu status, talvez até mesmo sua segurança. Mas naquele momento, a necessidade de proteger aquela mulher e sua dignidade falou mais alto. Os murmúrios de descontentamento cresciam ao seu redor, mas ele avançou, destemido. O desenrolar da história apenas começava. Rafael não apenas se tornara um defensor, ele descobriria segredos que ligavam suas vidas, revelando um desfecho que desafiaria a lógica da sociedade. Enquanto os conflitos internos dele aumentavam, a pressão de sua elite social se tornava insuportável. Todos queriam saber quem era ele para interferir naquela situação. E quem era Clara realmente? A intensidade do momento o fez questionar até onde ele iria para desvendar a verdade sobre Clara e enfrentar os demônios de seu passado. Ele estava prestes a descobrir que as conexões entre eles eram mais profundas do que imaginara, e a batalha estava apenas começando. Não só contra a opressão que cercava Clara, mas contra suas próprias inseguranças, preconceitos e medos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão estava no ar. Rafael olhava nos olhos de Clara, buscando uma conexão. Mas um grito estridente quebrou o silêncio. Uma mulher, baixinha e com um olhar furioso, avançou pela multidão. Seus cabelos bagunçados, parecendo chamas. Ela não merece nada! Ela é uma vergonha! Gritou, apontando para Clara como se quisesse queimá-la com seu olhar. Era a irmã de Clara, a mesma que a humilhava, e agora decidi que ela não ia deixar passar a ousadia de... O estranho. Rafael sentiu o choque atravessar seu corpo. O que você está fazendo? Isso é cruel. Ele tentou se impor, mas a mulher, cheia de fúria, retaliou. Cruel? Ela que trouxe a vergonha para nossa família? Você não sabe nada sobre nós, gritou, enquanto a multidão começava a murmurar, dividida entre o que estava vendo e o que achava normal. O coração de Rafael disparava. Por que aquela mulher agia assim? O que estava por trás daquela raiva? Antes que pudesse responder, um homem mais alto, um primo de Clara, surgiu ao lado da irmã como um lobo a proteger sua matilha. A atmosfera esquentou. Ouvia-se a respiração apressada de todos, os olhos deles fixos na cena, como se fossem guardas em uma arena. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. O primo olhou para Rafael e riu, um riso escarnecedor. E você, quem se acha? O milionário salvador? Você vai mudar a vida da sua mendiga? Ele fez questão de ressaltar a palavra sua. Rafael queria contestar, mas as palavras murchavam na sua boca. Enquanto a situação se intensificava, algo chamou sua atenção. Um movimento brusco na direção de Clara. Outra figura, uma mulher mais velha, quase idosa, emergiu da multidão. O rosto dela estava contorcido em dor e raiva, como se todos os seus pecados estivessem se aglutinando. Chega! Basta disso! Ela olhou diretamente para Clara. Você nunca deveria ter saído de casa. Nunca deveria ter se afastado. Quem é você? A irmã, espantada, perguntou. Mas já havia um pavor em sua voz. A mulher mais velha continuava, sua voz tremendo. Sou você, Clara. Sou o quê? Você se tornou... Um silêncio estranho caiu sobre a multidão. Rafael percebeu que algo muito mais profundo estava acontecendo. Que segredos sombrios existiam ali! Clara estava paralisada, os olhos arregalados como se a verdade a estivesse estrangulando. E então, com uma força que parecia vir de dentro, ela começou a chorar. Lacrimejando, Clara gritou: Você não sabe o que eu passei, o que tivemos que suportar. A mulher mais velha se aproximou, sua expressão transbordando tristeza. Eu sei, e foi por isso que fiz o que fiz, para te proteger. Você não pode deixar que eles te destruam. Rafael observava atordoado. Ele não entendia o que estava acontecendo. Clara não era apenas uma mendiga. Ela tinha uma história, um passado entrelaçado com segredos que a feriam profundamente. A neblina do mistério estava se dissipando, mas o desespero era palpável. Com a tensão atingindo seu pico, um grito cortou o ar. Clara! A família se virou. Havia um homem que parecia ter saído do nada, com olhos famintos e olhar de julgamento. Você não pode fazer isso! Não podemos perder tudo por causa dela! A multidão prendeu a respiração. Rafael percebeu que as palavras desse homem eram um eco do que todos temiam. O que Clara realmente escondia? O que a sua ajuda colocaria em risco? A batalha estava prestes a começar! Rafael sentiu um frio na espinha. Ele sabia que precisava descobrir a verdade, mas o peso da incerteza se abatia sobre ele.
As perguntas giravam em sua mente. Até onde ele iria para salvar Clara? E mais importante, que segredos estavam prestes a vir à tona, desafiando todos os seus conceitos e a própria realidade que conhecia. A batalha estava prestes a começar. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele sabia que precisava descobrir a verdade, mas o peso da incerteza se abatia sobre ele. As perguntas giravam em sua mente. Até onde ele iria para salvar Clara? E mais importante, que segredos estavam prestes a vir à tona, desafiando todos os seus conceitos e a própria realidade que conhecia. Chega! A mulher mais velha, com a voz rouca e tremendo, interrompeu os pensamentos de Rafael. Ela se aproximou de Clara, mas a irmã dela gritou: "Você não faz parte dessa família. Não tem direito de falar assim com ela." Seus olhos estavam cheios de raiva, mas Rafael notou um brilho de medo. A multidão se agitou, inquieta, incerta do que aconteceria a seguir. Mais uma vez, o homem de olhar sombrio interrompeu, sua voz subindo: "Dá um passo para trás. Só de olho magro. Você não sabe a história que está cruzando. Não sabe nada sobre o que ela fez." A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a romper. Rafael sabia que estava numa encruzilhada, mas ainda não entendia o verdadeiro peso da situação. Então, em um instante que parecia congelar o tempo, Clara deu um passo à frente, os lábios trêmulos em um grito abafado. "Basta! Não posso mais suportar isso!" As palavras dela ecoaram pelas ruas, fazendo a multidão quase se calar. O ar estava pesado de expectativa. O que ela diria? Rafael sentiu seu coração acelerar. Ele se inclinou para frente, esperando. Clara olhou para a mulher idosa. Seu olhar sendo mais profundo, mais significativo que qualquer palavra. "Você sempre disse que tinha um segredinho, mas eu não sabia que era isso." Com essas palavras era como se uma bomba tivesse explodido ali. Todos se viraram para escutar. "Segredo? Que segredo?" A irmã de Clara gritou, agora visivelmente nervosa. O primo a acompanhou, seu semblante confuso. O homem no fundo, também expectante, mordeu os lábios, como se tivesse temores ocultos. Rafael podia sentir a ansiedade crescente ao seu redor. "Sou eu." A mulher idosa finalmente liberou o fardo que carregava. "Sou a mãe de Clara. Eu a deixei com você, com a sua família. Fui forçada a partir, mas tudo o que eu fiz foi por amor." O choque percorreu a multidão como um relâmpago. A mente de Rafael estava girando. Mãe? Clara não era apenas uma mendiga. Havia uma família. Um elo perdido. A verdade saía à luz para todos. "Não, isso é impossível." A irmã de Clara tremeu em estado de negação. "Você não pode, não pode." O homem, agora em desespero, gritou: "Você não é dela, não é nossa mãe." Uma confusão coletiva tomou conta. A multidão começou a murmurar, tentando entender o novo enredo que se desenrolava diante de seus olhos. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas, um misto de raiva e alívio. "Você voltou para me salvar ou destruir? Eu não sou a vergonha, somos todos nós." As palavras cortaram a atmosfera pesada, como uma lâmina afiada na carne. A indignação e o amor colidiam em um único momento de verdade brutal. Rafael olhou entre os rostos, capturando o horror e a surpresa naqueles presentes. Mas assim que a revelação se espalhou, a angústia de um grito ecoou pelo ar. O homem que parecia ser um primo avançou em direção à mulher idosa, as mãos cerradas em punhos. "Você fez
tudo o que pode para nos destruir. Não podemos confiar em você. A tensão era insuportável. A espiral de loucura estava prestes a explodir. Rafael se encontrou no meio de um caos crescente. Ele queria ajudar, mas a cena estava fugindo do controle. Ali, na multidão, tudo o que ele havia acreditado sobre Clara, sobre sua família e seus próprios medos, estava sendo questionado. As verdades se entrelaçavam em mentiras. A questão não era mais sobre salvar Clara, mas sobre compreender o que a mantinha presa naquele ciclo de dor. Um empurrão, um grito. A mulher idosa caiu ao chão. O choque de um corpo quebrando o... Silêncio! Rafael estava em estado de choque. Ele precisava fazer algo. Mas seria suficiente? As perguntas ecoavam em sua mente. As peças do quebra-cabeça se espalhando antes de completar a imagem. O que aconteceria a seguir? Eles estavam prestes a descobrir-se uns aos outros de maneiras inimagináveis. A mulher idosa caiu no chão, o impacto reverberando na multidão como um trovão. Rafael sentiu seu coração disparar. O que acabara de acontecer? O caos se instalou. A irmã de Clara e o primo gritavam. O homem com um olhar sombrio parecia prestes a atacar. A pressão no ar era insuportável. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para a mulher no chão. Havia um misto de cólera e tristeza. Por que você voltou? Clara gritou, a voz tremendo de emoção. Você me deixou e agora vem aqui! Me dizer que é minha mãe. Você não tem noção do que eu passei. As palavras dela cortaram a multidão. Cada um parecia estar segurando a respiração, absorvendo cada fragmento daquela cena. O homem com um olhar feroz avançou, seu punho cerrado. Ela não é sua mãe, Clara. Ela nunca foi. Ele parecia prestes a pular sobre a mulher, mas Rafael se interveio. Pare! Gritou, segurando o braço do homem. A força de suas palavras era quase palpável. Ela tem direito de falar. Por favor. Mas o caos se espalhou. O primo de Clara empurrou Rafael, enquanto os gritos e xingamentos ecoavam nas ruas. O espanto e a confusão eram palpáveis. A multidão murmurava, cada pessoa tentando entender o que estava acontecendo. Rafael piscou, sem conseguir processar tudo. E então, um grito inquietante cortou o ar. Mãe, você não pode ser ela. Era a irmã de Clara, agora chorando. Você não fez nada por nós. Você nos abandonou. Rafael viu a dor nos rostos de cada um ali, mas uma sombra de dúvida passou pela mente dele. O que realmente estava em jogo? O que Clara sabia que ele não sabia? A mulher idosa se apoiava no chão, os olhos cheios de uma mistura de dor e arrependimento. Nunca quis te deixar. Eu fui forçada, você não entende. A fraqueza em sua voz fez Rafael hesitar. Mas um rastro de desconfiança ainda pairava no ar. O que poderia ter sido tão horrível a ponto de forçá-la a beijar a filha? E o que isso teria a ver com a situação de agora? Eu sou a causa de tudo isso! Gritou esse homem de olhar sombrio, apontando com fúria para Clara. Você não pode ficar com ela! É tudo culpa dela! Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Os rostos se tornaram máscaras de desespero e julgamento, olhando para Clara como se ela fosse a raiz de todos os problemas. Calma todos, calma! Rafael tentou intervir, mas logo percebeu que o cenário estava fugindo do controle. A mãe levantou-se parcialmente, as mãos tremendo. Ela não sabe. Ninguém pode saber. A súplica na voz dela fez o coração de Rafael congelar. O que mais estava escondido? Ela não sabe o quê? Clara interrompeu, a voz agora alta e feroz. O que é tão horrível que você não pode dizer? Que segredo você preserva, que é mais importante que a própria vida?
E a multidão silenciou, a tensão acumulando-se como um balão prestes a estourar. Rafael sentiu seu estômago revirar. Algo estava prestes a ser revelado. Algo que poderia mudar tudo. Antes que pudesse reagir, uma sirene soou ao longe, aumentando a confusão. "A polícia!" alguém gritou. A multidão começou a se dispersar em pânico, e o choque do gênio, prestes a ser libertado, parecia fazer a realidade ao redor dele se distorcer. "Não! Não posso deixar que eles a levem!" Rafael bradou, enquanto as luzes da sirene refletiam nos rostos aterrorizados. Ele se virou para Clara, desesperado. "Diga-me o que está acontecendo. Precisamos saber antes que tudo se desmorone." As lágrimas de Clara escorriam mais rapidamente, agora misturadas com a adrenalina da nova confusão. "Você não vai entender. Você nunca entenderá." E com isso, a mulher mais velha sussurrou algo que Rafael não conseguiu captar. Mas visivelmente ressonou com a expressão de Clara. Uma batida forte ecoou através das vozes, e alguém na multidão gritou: "Desaparece! O que você fez foi acabar com todos nós!" O mundo parecia em câmera lenta, enquanto Rafael analisava os rostos. A sensação de que um segredo obscuro estava prestes a vazar, revelando uma sombra que ninguém poderia escapar. "O que está acontecendo? O que você fez, Clara?" O eco das palavras de Rafael ressoou enquanto a verdade começava a se soltar no ar. O que Clara realmente carregava? E como isso mudaria tudo, não só em suas vidas, mas nas vidas de todos ali presentes. Ele precisava descobrir. E logo, a mulher idosa, com o corpo trêmulo no chão, olhava para Clara com um misto de remorso e urgência. O silêncio pairava como uma nuvem pesada prestes a despencar. A adrenalina corria nas veias de Rafael. Ele podia sentir que algo estava prestes a mudar. Mas o quê? A multidão sussurrava, as faces se contorcendo entre o espanto e a dúvida. "Não sou da sua família!" A irmã de Clara gritou, desesperada, como se tentasse se livrar do passado. "Não tenho que te ouvir!" O primo, tão agitado quanto ela, balançava a cabeça, repetindo: "Você não sabe quem ela é. Ninguém aqui sabe." O coração de Rafael batia rápido, o pulso acelerado. Tudo parecia uma tempestade prestes a eclodir. "Ela é a mãe dela! Isso é verdade! O que mais você esconde?" Ele pressionou, voltando-se para Clara, buscando aquela resposta que pairava no ar. Nesse momento, um olhar de culpa cruzou o rosto da mulher idosa. "Eu fiz o quê? Fiz por amor." A voz dela era cheia de dor, mas uma nova carga emocional tomava conta. Clara, com o rosto ensopado de lágrimas, exigiu: "Amor? É por isso que você me deixou? Pra viver na rua?" "Não, não é assim que eu queria eu." A mulher hesitou, suas palavras falhando para escapar, mas Clara não se deteve. A indignação tomava conta dela. "Se você tivesse ao menos tentado, eu não estaria aqui." "Basta!" O homem de olhar sombrio deu um passo à frente, interrompendo o diálogo. "Você não pode ficar com ela, não depois do que ela fez." Suas palavras carregavam um peso que Rafael não conseguia compreender. O que havia entre ele e Clara que não estava sendo dito? Em meio ao tumulto, um grito cortou o ar. "Ela é uma criminosa!" A voz vinha de alguém na multidão e todos os olhos se voltaram para Clara, como se estivessem redescobrindo uma realidade esquecida. "Ela roubou de mim! Ela é a razão pela qual nossa família se quebrou!"
Clara congelou, o horror estampado em seu rosto. O que você está dizendo? Sua voz falhava. Rafael sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele viu a mulher idosa se encolher, uma sombra atravessando seu olhar. O primo de Clara e a irmã a cercaram, exigindo explicações. Eu nunca roubei nada. Eu fiz o que era necessário para sobreviver. Clara gritou, mas a força do passado era como uma corrente puxando-a para baixo. Rafael se aproximou, determinado a colocar um ponto final naquela confusão. Chega, precisamos saber a verdade. O que você fez, Clara? E então, o inesperado aconteceu. Clara olhou para a multidão, seu olhar acidamente determinado. Eu sou a razão pela qual vocês todos estão aqui. A verdadeira razão. Ela se virou novamente para a mulher idosa. Você me abandonou. E agora, todos aqui, todos esses anos que esperei, você vem e diz que tentou me proteger? Suas mãos tremiam de raiva e dor. A multidão parecia sucumbir na confusão. Gritos e murmúrios levantados. E Rafael, no meio disso tudo, percebeu que a realidade que acreditava conhecer estava prestes a parecer uma ilusão. A mulher idosa caiu de joelhos, suas lágrimas escorrendo de indignação e arrependimento. Não era para ser assim. O que quer que você tenha feito, não era para que isso terminasse dessa maneira. Nesse instante, o primo de Clara berrou. Sabe o que é mais pesado? O que você fez ao nosso nome, Clara? Você afastou nossa mãe e agora? A sombra do passado pairava como nuvens escuras. Enquanto Rafael tentava juntar as peças, uma nova presença emergiu na multidão. Um homem alto, com uma expressão fúnebre, que parecia saído das trevas. Chega de mentiras! Ele gritou, e todos se viraram. Vocês não sabem nada! A culpa não é dela! A culpa é minha! As palavras dele causaram um efeito dominó. Rafael sentiu o ar ser cortado do seu peito. Quem era esse homem? O que ele tinha a ver com tudo isso? E mais importante, que segredo devastador estava prestes a estourar como um balão estourado nos rostos de todos ali? Um choque percorria a multidão. As peças do quebra-cabeça agora não se encaixavam mais. E Rafael sabia que a revelação prometia abalar os alicerces de tudo que conheciam. O que mais estava escondido? E o que significaria isso para Clara e para todos eles? A batalha não havia feito mais que começar. O homem alto na multidão, com a expressão sombria, avançou mais, como se estivesse preparado para uma batalha. Os olhares nas faces das pessoas eram de surpresa e confusão, mas havia um eco de expectativa no ar. Rafael sentiu a intensidade aumentar. Como se o tempo estivesse prestes a se detonar em 1000 pedaços. Você não sabe nada sobre nós! O homem gritou, a voz retumbando entre as paredes da rua, capturando a atenção de todos. Clara parecia dividida entre a choque e a fúria. Quem é você para falar assim? Ela exigiu, o corpo tenso. Rafael sentiu seu coração disparar. A sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. A mulher idosa estava agora de pé, os olhos nela transbordando medo e tristeza. A culpa é minha, não dela! O homem continuou, sua expressão mudando lentamente para um desespero profundo. Fui eu que arrastei para tudo isso! As palavras dele murmuravam de dor. Clara se virou abruptamente, um misto de confusão e revolta. O que você quer dizer com isso? Eu sou seu pai!
O ambiente ficou em silêncio absoluto. O impacto das palavras foi como uma explosão, ressoando nas mentes de todos. Rafael mal podia acreditar no que ouvia. O homem não era apenas um espectador. Ele tinha um papel bem mais profundo na vida de Clara. As bocas se abriram em choque. A irmã de Clara começou a gritar. Isso não pode ser verdade. Você deu as costas para ela. Como você pode ser pai depois de tudo? Clara, subitamente paralisada, olhou para o homem que lhe dizia isso com um olhar que misturava incredulidade e esperança. Fui forçado a deixá-la. Os problemas eram grandes demais. Mas eu sempre estive aqui. A voz dele tremia e Rafael viu a luta dentro de Clara. A dor e a raiva guerreavam em seu coração como se fossem dois leões numa jaula. Rafael, preso entre a confusão e as emoções, sentiu o peso esmagador daquela revelação. Se você é meu pai, por que não me procurou? Por que deixou tudo isso acontecer? A voz de Clara cortava o ar, cada palavra cravada como uma espada. Ele gaguejou, buscando as palavras certas. Ei, pensei que seria melhor para você. Você cava melhor sem mim. Melhor sem você? Você não sabe nada do que passei. Ela gritou, a dor ecoando dentro dela. Fui jogada fora como um lixo. A multidão sussurrou em horror, a tensão subindo novamente. O primo de Clara balançava a cabeça, horrorizado. Você? Pai? Não acredito em você. Chega, isso não importa agora. A mulher idosa se interpôs chorando. O que importa é que todo mundo sabia que isso ia acontecer. Que nós éramos parte de algo maior. Eu só queria proteger você, Clara. Proteger? Clara repetiu, a cada sílaba soando cada vez mais amarga. Você quis proteger a si mesma. É sempre sobre você. As palavras dela cortaram a mulher. E Rafael notou o desespero refletido nos olhares de todos. Clara, escute! O homem insistiu, desesperado. Você não está sozinha, sua mãe. Foi presa por sua causa! A confusão aumentou e Rafael quase não conseguiu processar o que ouviu. A revelação era como uma bomba que explodia ao seu redor. Presa? O que você está dizendo? Clara estava agora em estado de choque e o murmúrio da multidão crescia. O homem respirou fundo, a verdade pesando. Ela estava tentando me proteger e ao mesmo tempo te proteger. De um jogo maior, uma rede de pessoas que queriam se vingar de nós. Por quê? Porque nos envolveram em algo maior do que nós. Os olhos de Clara brilhavam com lágrimas e raiva. O que você está escondendo? Que jogo? Ela estava prestes a explodir, quase não conseguindo aguentar a pressão de tantas emoções. Rafael soube que a batalha não era apenas física, mas uma guerra contra segredos profundos que ameaçavam desmoronar tudo. No final, o que você fez foi nos destruir. O homem desabafou, e isso fez a multidão hesitar. A tensão no ar como uma corda prestes a estourar. Clara estava lutando com seu passado em frangalhos, enquanto o presente se tornava uma tempestade. Rafael, segurando firme, respirou fundo, percebendo que segredos mais sombrios estavam prestes a vir à tona. O que mais havia escondido por trás dessa história? Cada olhar significava que havia mais por descobrir. A verdadeira batalha estava apenas começando, e as revelações que luciferavam no ar deixavam a todos mais próximos do caos. O que significava essa rede? E quem estava realmente no controle, afinal? O homem alto na multidão, com a expressão sombria, avançou mais, como se estivesse preparado para uma batalha. Os olhares nas faces das pessoas eram de surpresa e confusão, mas havia um eco de expectativa no ar. Rafael sentiu a intensidade aumentar, como se o tempo estivesse prestes a se detonar em 1000 pedaços. Você não sabe nada sobre nós. O homem gritou, a voz retumbando entre as paredes da rua, capturando a atenção de todos. Clara parecia dividida entre choque e fúria. Quem é você para falar assim? Ela exigiu, o corpo tenso,
Rafael sentiu seu coração disparar. A sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. A mulher idosa estava agora de pé, os olhos dela em clara, transbordando medo e tristeza. A culpa é minha, não dela. O homem continuou, sua expressão mudando lentamente para um desespero profundo. Fui eu que a arrastei para tudo isso. As palavras dele murmuravam de dor. Clara se virou. Abruptamente, um misto de confusão e revolta. O que você quer dizer com isso? Eu sou seu pai. O ambiente ficou em silêncio absoluto. O impacto das palavras foi como uma explosão, ressoando nas mentes de todos ali. Rafael mal podia acreditar no que ouvia. O homem não era apenas um espectador. Ele tinha um papel bem mais profundo na vida de Clara. As bocas se abriram em choque. A irmã de Clara começou a gritar: "Isso não pode ser verdade! Você deu as costas para ela! Como você pode ser pai depois de tudo?" Clara, subitamente paralisada, olhou para o homem que lhe dizia isso com um olhar que misturava incredulidade e esperança. Fui forçado a deixá-la. Os problemas eram grandes demais, mas eu sempre estive aqui. A voz dele tremia e Rafael viu a luta dentro de Clara. A dor e a raiva guerreavam em seu coração como se fossem dois leões numa jaula. Rafael, preso entre a confusão e as emoções, sentiu o peso esmagador daquela revelação. Se você é meu pai, por que não me procurou? Por que deixou tudo isso acontecer? A voz de Clara cortava o ar, cada palavra cravada como uma espada. Ele gaguejou, buscando as palavras certas. Eu pensei que seria melhor para você. Você estava melhor sem mim. Melhor sem você? Você não sabe nada do que passei. Ela gritou, a dor ecoando dentro dela. Fui jogada fora como um lixo. A multidão sussurrou em horror, a tensão subindo novamente. O primo de Clara balançava a cabeça, horrorizado. Você, pai? Não acredito em você. Chega! Isso não importa agora! A mulher idosa se interpôs, chorando. O que importa é que todo mundo sabia que isso ia acontecer. Que nós éramos parte de algo maior. Eu só queria proteger você, Clara. Proteger? Clara repetiu, a cada sílaba soando cada vez mais amarga. Você quis proteger a si mesma. É sempre sobre você. As palavras dela cortaram a mulher, e Rafael notou o desespero refletido nos olhares de todos. Clara, escute. O homem insistiu, desesperado. Você não está sozinha. Sua mãe foi presa por sua causa. A confusão aumentou e Rafael quase não conseguiu processar o que ouviu. A revelação era como uma bomba que explodia ao seu redor. Presa? O que você está dizendo? Clara estava agora em estado de choque e o murmúrio da multidão crescia. O homem respirou fundo, a verdade pesando. Ela estava tentando me proteger e ao mesmo tempo te proteger de um jogo maior. Uma rede de pessoas que queriam se vingar de nós. Por quê? Porque nos envolveram em algo maior do que nós. Os olhos de Clara brilhavam com lágrimas e raiva. O que você está escondendo? Que jogo? Ela estava prestes a explodir, quase não conseguindo aguentar a pressão de tantas emoções. Rafael, segurando firme, respirou fundo, percebendo que segredos mais sombrios estavam prestes a vir à tona. E então, em um movimento inesperado, o homem de olhar sombrio foi afligido por um tremor. Ele cambaleou como se um golpe invisível o tivesse atingido. Não, eu não posso. Ele parou, a expressão mudando de raiva para desespero. Uma convulsão tomou seu corpo, e antes que alguém pudesse reagir, seu rosto se contorceu em uma dor insuportável. Ele caiu de joelhos, as mãos se segurando na cabeça. O ambiente encolheu,
As vozes na multidão se silenciaram. Rafael olhou para Clara e o único som que preenchia o ar era o dele gritando: "Eles vêm! Eles estão aqui!" As pessoas começaram a se afastar, medo estampado em seus rostos. O primo de Clara tentava puxar a irmã para longe, mas Clara estava paralisada, sua atenção totalmente voltada para o homem. "O que você está dizendo? Quem vem?" "Os que nos forçaram a tudo isso. Eles descobriram o que eu fiz. Eles não vão deixar você escapar." Ele estava em pânico, e as palavras dele eram como um eco de um passado não resolvido. O homem se contorceu mais uma vez, e Rafael percebeu que havia uma fraqueza na visão dele. Uma brisa gelada passou e a multidão começou a gritar em pânico, correndo em todas as direções. "Desapareçam! Para onde correr?" E com o caos, Rafael se sentiu perder o controle. Os segredos que tinham sido revelados agora estavam nas sombras. Que mais estava prestes a desmoronar? "Clara!" ele gritou, mas ela estava em um transe. "Precisamos ir! Fique comigo!" Mas a sombra do passado parecia atravessar a mente dela. O que mais estava escondido sobre esse jogo? Os olhares dos outros eram como uma tempestade, e Rafael sabia que algo dentro daquela revelação estava prestes a ficar ainda pior. Uma reviravolta que poderia mudar suas vidas para sempre. Uma sirene soou ao fundo, mas o eco dos gritos e do caos fazia tudo parecer distante. E então, ao fundo, Rafael viu figuras se aproximando com passos pesados, como se tivessem surgido do próprio chão. "Eles estão aqui", sussurrou ele, sem saber se referia aos perseguidores ou ao próprio destino que os aguardava. No horizonte, o mistério se tornava cada vez mais sombrio e palpável. O que realmente significava tudo isso? O que viriam a fazer a seguir? A batalha pelo que se passara estava só começando, mas o verdadeiro terror ainda estava por vir. O homem alto na multidão, com a expressão sombria, avançou mais, como se estivesse preparado para uma batalha. Os olhares nas faces das pessoas eram de surpresa e confusão, mas havia um eco de expectativa no ar. Rafael sentiu a intensidade aumentar, como se o tempo estivesse prestes a se detonar em 1000 pedaços. "Você não sabe nada sobre nós." "O homem!" gritou, a voz retumbando entre as paredes da rua, capturando a atenção de todos. Clara parecia dividida entre choque e fúria. "Quem é você para falar assim?" ela exigiu, o corpo tenso. Rafael sentiu seu coração disparar, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. A mulher idosa estava agora de pé, os olhos dela em Clara, transbordando medo e tristeza. "A culpa é minha, não dela." O homem continuou, sua expressão mudando lentamente para um desespero profundo. "Fui eu que a arrastei para tudo isso." As palavras dele murmuravam de dor. Clara se virou abruptamente, um misto de confusão e revolta. "O que você quer dizer com isso?" Eu sou seu pai." O ambiente ficou em silêncio absoluto. O impacto das palavras foi como uma explosão, ressoando nas mentes de todos ali. Rafael mal podia acreditar no que ouvia. O homem não era apenas um espectador. Ele tinha um papel bem mais profundo na vida de Clara. As bocas se abriram em choque. A irmã de Clara começou a gritar:
Isso não pode ser verdade! Você deu as costas para ela! Como você pode ser pai depois de tudo? Clara, subitamente paralisada, olhou para o homem que lhe dizia isso com um olhar que misturava incredulidade e esperança. Fui forçado a deixá-la. Os problemas eram grandes demais, mas eu sempre tive aqui. A voz dele tremia, e Rafael viu a luta dentro de Clara. A dor e a raiva guerreavam em seu coração, como se fossem dois leões numa jaula. Rafael, preso entre a confusão e as emoções, sentiu o peso esmagador daquela revelação. Se você é meu pai, por que não me procurou? Por que deixou tudo isso acontecer? A voz de Clara cortava o ar, cada palavra cravada como uma espada. Ele gaguejou, buscando as palavras certas. Eu pensei que seria melhor para você. Você estava melhor sem mim. Melhor sem você? Você não sabe nada do que passei. Ela gritou, a dor ecoando dentro dela. Fui jogada fora como um lixo. A multidão sussurrou em horror, a tensão subindo novamente. O primo de Clara balançava a cabeça, horrorizado. Você, pai, não acredita em você. Chega, isso não importa agora. A mulher idosa se interpôs, chorando. O que importa é que todo mundo sabia que isso ia acontecer. Que nós éramos parte de algo maior. Eu só queria proteger você, Clara. Proteger? Clara repetiu, a cada sílaba, soando cada vez mais amarga. Você quis proteger a si mesma. É sempre sobre você. As palavras dela cortaram a mulher, e Rafael notou o desespero refletido nos olhares de todos. Clara, escute! O homem insistiu desesperado. Você não está sozinha. Sua mãe foi presa por sua causa. A confusão aumentou e Rafael quase não conseguiu processar o que ouviu. A revelação era como uma bomba que explodia ao seu redor. Presa? O que você está dizendo? Clara estava agora em estado de choque e o murmúrio da multidão crescia. O homem respirou fundo, a verdade pesando. Ela estava tentando me proteger e ao mesmo tempo te proteger de um jogo maior, uma rede de pessoas que queriam se vingar de nós porque nos envolveram em algo maior do que nós. Os olhos de Clara brilhavam com lágrimas e raiva. O que você está escondendo? Que jogo? Ele estava prestes a explodir, quase não conseguindo aguentar a pressão de tantas emoções. Rafael, segurando firme, respirou fundo, percebendo que segredos mais sombrios estavam prestes a vir à tona. E então, em um movimento inesperado, o homem de olhar sombrio foi afligido por um temor. Ele cambaleou, como se um golpe invisível o tivesse atingido. Não! Eu não! Não posso! Ele parou, a expressão mudando de raiva para desespero. Uma convulsão tomou seu corpo, e antes que alguém pudesse reagir, seu rosto se contorceu em uma dor insuportável. Ele caiu de joelhos, as mãos se segurando na cabeça. O ambiente encolheu, as vozes na multidão se silenciaram. Rafael olhou para Clara e o único som que preenchia o ar era o... Deu-lhe gritando. Eles vêm! Eles estão aqui! As pessoas começaram a se afastar, medo estampado em seus rostos. O primo de Clara tentava puxar a irmã para longe, mas Clara estava paralisada, sua atenção totalmente voltada para o homem. E que você está dizendo? Quem vem? Que nos forçaram a tudo isso. Eles descobriram o que eu fiz. Eles não vão deixar você escapar. Ele estava em pânico, e as palavras dele eram como um eco de um passado não resolvido. O homem se contorceu mais uma vez, e Rafael percebeu que havia uma fraqueza na visão dele. Uma brisa gelada passou, e a multidão começou a gritar em pânico, correndo em todas as direções.
Desapareçam! Para onde correr? E com o caos, Rafael se sentiu perder o controle. Os segredos que tinham sido revelados agora estavam nas sombras. O que mais estava prestes a desmoronar? Clara! Ele gritou, mas ela estava em um transe. Precisamos ir! Fique comigo! Mas a sombra do passado parecia atravessar a mente dela. O que mais estava escondido sobre esse jogo? Os olhares dos outros eram como uma tempestade. E Rafael sabia que algo dentro daquela revelação estava prestes a ficar ainda pior. Então, com a multidão em desespero e as sirenes se aproximando, um grito cortou o ar. Clara, não! Essa é sua chance! Era a mulher idosa, agora completamente desesperada. Ela se lançou em direção ao homem, suas mãos tremendo. Você não pode deixá-la! Ela é a única que pode. Pode o quê? Clara interrompeu. O medo agora misturado à determinação. O que eu posso fazer? Salvar todos nós. Você tem que saber a verdade antes que tudo acabe. O homem agora contorcia-se em dor, como se um peso invisível apertasse seu peito. O que você fez, Clara, é muito mais perigoso do que você imagina. E nesse momento, o chão parecia tremer. Todos estavam em estado de choque, enquanto a mulher idosa prosseguia, sua voz alta e direta. A verdade é que você não é apenas minha filha. Você é parte de um plano maior. A multidão parou, os olhares fixos em Clara. Rafael sentia que o ar estava escapando dos seus pulmões. O que ela significava? Como assim? Clara sussurrou, o corpo tremendo, as lágrimas escorrendo. Você não pode ser apenas quem você é. A sua vida, suas lutas, tudo isso é uma fachada. Eles querem você, Clara, porque você é a chave para um poder antigo que não podemos entender. As palavras dela ressoaram como trovão, fazendo todos ao redor hesitar. Os gritos se extinguiram e um vazio tomava conta. O homem, agora quase em colapso, olhou para ela com um desespero palpável. Clara, você não pode ignorar isso. Você é muito mais do que imagina. Sua mãe, ela fez o que fez por você. Agora é você quem precisa escolher continuar esse ciclo ou quebrar tudo. Os olhos de Clara se arregalaram. A mente dela girando em confusão. Escolher? O que você quer dizer com isso? Rafael segurou a mão dela, sentindo a pressão da verdade se derramar sobre eles. A resposta que todos temiam estava prestes a surgir, mas uma nova sirene soou ao longe, e a multidão começou a se agitar novamente. O tempo estava se esgotando, enquanto as perguntas ecoavam. O que vem a seguir? Quem realmente era Clara? Essa revelação mudaria tudo. Mas como? Uma sombra pairava sobre eles e a verdadeira batalha estava apenas começando. O homem alto na multidão, com a expressão sombria, avançou mais, como se estivesse preparado para uma batalha. Os olhares nas faces das pessoas eram de surpresa e confusão. A tensão estava no ar e Rafael sentiu que o tempo estava se esgotando. Era como se tudo estivesse prestes a explodir. Você não sabe nada sobre nós. O homem gritou, sua voz ecoando, prendendo a atenção de todos. Clara parecia dividida entre o choque e a fúria. Quem é você para falar assim? A pressão aumentava e Rafael sentiu seu coração discordar. A culpa é minha, não dela. O homem continuou, agora desesperado. Fui eu que a arrastei para tudo isso. Clara girou o olhar, confusa e revoltada. O que você quer dizer com isso? Eu sou seu pai. O silêncio se fez ensurdecedor. O impacto de suas palavras foi como um raio.
Rafael mal poderia acreditar no que ouvia. Ele era o pai que Clara nunca conheceu? As bocas se abriram. A incredulidade tomou conta da multidão. A irmã de Clara começou a gritar: "Isso não pode ser verdade! Você deu as costas para ela! Como pode ser pai depois de tudo?" Clara, paralisada, olhou para o homem, seus olhos misturando incredulidade e uma esperança desvanecente. Fui forçado a deixá-la. Os problemas eram grandes demais, mas eu sempre estive aqui. A voz dele tremia, e Rafael viu o turbilhão de emoções em Clara! Ele estava atravessando um labirinto de raiva e desejo de respostas. Se você é meu pai, por que não me procurou? Por que deixou tudo isso acontecer? A dor na voz de Clara cortava o ar como uma faca. Ele hesitou, buscando palavras que não pareciam vir. Pensei que seria melhor para você. Você estava melhor sem mim. Melhor sem você? Você não sabe nada do que eu passei! Ela gritou, a fúria agora tomando conta. Fui jogada fora como um lixo. Os murmúrios se espalharam como fogo. Inquietude em seus corações. Chega! Isso não importa agora! A mulher idosa gritou, sua voz embargada. A verdade é que somos parte de algo maior. Eu só queria proteger você, Clara. Proteger? É isso que você chama de proteção? Clara exclamou. É sempre sobre você. As palavras dela eram como facas afiadas. O homem de pé, agora quase em um estado de colapso, olhou diretamente para Clara. Você não está sozinha, sua mãe. Ele mal conseguia terminar a frase. Ela foi presa por sua causa. As palavras ecoaram, ressoando na multidão e atingindo Clara como um soco no estômago. Os olhos dela se alargaram, pomadas por um misto de choque e revolta. Presa, o que você está dizendo? Eles queriam nos silenciar por causa do que sabemos. A sua vida não é tudo o que parece. É um jogo maior do qual fomos arrastados. Cada frase dele parecia uma bomba explodindo em suas mentes. E então, algo inesperado aconteceu. A multidão, que parecia hipnotizada, agitou-se. Um homem alto e robusto emergiu do nada, seu olhar penetrante iluminando a atmosfera. Você está errado, ele gritou, interrompendo o fluxo. Clara não é apenas uma peça de um jogo, ela é a pitada de raiva que eu precisava usar. Todos se voltaram confusos. Rafael segurou Clara pela mão, sentindo seu pulso acelerar. Quem é você? Ele perguntou. Mas o homem misterioso apenas olhou para o pai de Clara, o desprezo explícito em seu olhar. Meu nome é Ricardo. E tudo que você pensa que sabe sobre sua filha não é verdade. O que você escondeu do mundo? Clara pode ser o que nós precisamos para mudar tudo. Ele falava com fervor e a tensão na multidão se intensificava. Como você sabe disso? O pai de Clara disse, a voz trêmula, descobrindo um retraimento para trás. O que você quer dela? Ela é o futuro. Ricardo respondeu com uma ferocidade que fez Rafael estremecer. Essa garota está conectada a algo que pode destruir tudo. E você, sua família será um alvo, se não agirmos agora. Destruir tudo? O que está acontecendo? Clara estava clara de raiva e confusão. Como assim? Eu sou apenas uma mendiga. E nesse momento a pressão estava insuportável. O que mais estava escondido? Quem era realmente Clara? Cada um na multidão começou a sentir o peso daquela revelação. As emoções flutuavam e todos estavam prestes a descobrir que a batalha que tinham começado não era nada comparada ao que estava por vir. Enquanto as sirenes se aproximavam, a última frase de Ricardo ecoou no silêncio. Vocês não podem imaginar o que ela é realmente. O que ela carrega.
e todos, de repente, sentiram um calafrio. Ao perceberem que o que pensavam que conheciam estava prestes a ruir, Clara era bem mais do que uma mendiga na rua. E o que ela descobriu poderia trazer a todos à beira de um desastre. O futuro que eles tanto temiam estava nas mãos dela, e a escolha dela mudaria o curso de suas vidas para sempre. A multidão estava em suspensão, o ar carregado de tensão. Clara olhava fixamente para o homem que dizia ser seu pai. Sua mente estava uma tempestade. Várias emoções conflituosas a consumiam ao mesmo tempo. Raiva, confusão, esperança. Você realmente é meu pai? Ela perguntou, a voz falhando, lutando contra as lágrimas que estavam prestes a transbordar. Eu sou, e sei que tudo parece uma loucura agora. Mas a verdade é que tudo que você passou, a vergonha, o abandono, tudo foi planejado para nos impedir de sermos felizes juntos. Ele respondeu, a voz cheia de desespero. Clara mal conseguia processar o que ele dizia. O homem, antes imponente, começou a tremer visivelmente. Os que estão vindo! Eles não vão parar até nos encontrarem. Todos nós seremos alvo se não agirmos agora. Ele olhou para o céu, como se esperasse que algo ou alguém aparecesse a qualquer momento. A multidão, entre sussurros de medo, começou a se agitar. As pessoas se afastando lentamente, nervosas. Seus segredos estão prestes a vir à tona. Ricardo, o misterioso homem que havia interrompido anteriormente, apareceu mais uma vez. Seu tom desafiador ecoando. Mas Clara, você ainda pode quebrar esse ciclo. Você pode escolher seu destino. Ele se aproximou, sua presença firme diante do caos que se formava. Ao redor, escolher? O que eu sou então? Apenas um peão nesse jogo? Clara questionou, os olhos brilhando com uma nova determinação. Rafael, segurando sua mão com firmeza, sentiu a carga emocional. Clara, você tem que acreditar que pode mudar isso, que pode ser livre. Você está certo. Clara respirou fundo. Ela então se virou para o pai. A vulnerabilidade em seu olhar. Se você é meu pai, você precisa me ajudar. Precisamos nos unir contra isso. A mulher idosa, que havia sido maltratada, olhou com esperança. Sim, juntos podemos enfrentar esse passado. Um rugido se formou na multidão e uma agitação tomou conta. Todos estavam ao final de um precipício, onde a escolha de Clara poderia não apenas libertá-la, mas a todos ali. Rafael, segurando-a mais perto, sabia que aquele era o momento crucial. Vocês têm que ouvir. Se nós quisermos sair dessa, temos que atuar em conjunto. Estou disposta a lutar. Clara gritou, e o efeito de suas palavras se espalhou como uma onda de força. O homem de olhar sombrio caiu de joelhos, um terror manifestando-se em seu rosto. Se você escolher a luta, não ficará a salvo. Eles não vão parar. A pressão aumentava, enquanto as sirenes ecoavam mais perto. A multidão agora murmurava, indecisa entre o medo e a coragem. Mas eu não vou mais viver com medo, Clara respondeu, a força de suas palavras vibrando. E nesse instante ficou claro que a luta não era só dela, era de todos. A mulher idosa finalmente chorou, as lágrimas escorrendo. Desculpe-me por tudo, querida. Eu só quis proteger você. Agora a escolha é sua. E eu estarei aqui para te apoiar. As sirenes se aproximavam e a pressão aumentava. O tempo se esvaía. Rafael, segurando a mão de Clara, olhou nos olhos dela e ambos sabiam que o futuro deles estava em jogo. Quais segredos ainda estavam escondidos? E o que mais eles teriam que enfrentar? Vamos lá, Clara.
O que você decide? O silêncio tomou conta, e todos os olhares estavam fixos nela. Aquela escolha era mais do que pessoal. Era uma virada para todos. O futuro parecia sombrio, mas uma fagulha de esperança se acendia enquanto Clara respirava fundo. Eu escolho a verdade. E quem eu sou de verdade? As palavras dela ecoaram com força, e a multidão parecia reagir a isso, como se uma corrente de coragem começasse a se formar. E enquanto tudo explodia, ei, caos e urgência! Era claro que aquele não era um simples final. As repercussões ainda estavam por vir. Os segredos e a verdade aguardavam para serem desvelados. Mas agora, mais do que nunca, Clara estava pronta para a luta. Se você ficou atento a essa emocionante jornada, prepare-se, pois a história está longe de acabar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer isso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Juntos, vamos desvendar os mistérios e seguir essa jornada.